Tá bom. Quando começar, já ouvi. Bom dia, meu presidente. Bom dia. O senhor está bem, deputado Pedro? Porra, Vampiro, que dificuldade, hein? Vampire aí, ó, Vampire, ó. Vamos dar início à reunião, então, colegas. Joaquim, bom dia. Existindo o quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Cumprimento as senhoras deputadas, senhores deputados, e cumprimento também aos catarinenses que nos assistem pela TV AL e pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Como item 1 da pauta, coloco em discussão a ata da última reunião do dia 4 de agosto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Nós temos duas matérias pendentes para deliberação, por elas, que é o PL 98.5, 2019, de autoria do deputado Nilson Berlando, 7.721 de 1989, que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios, para prever que o valor adicionado decorrente do processo de industrialização execute as unidades do sistema prisional com o emprego da mão de obra dos presos será computado no IPM. Voto do relator, deputado Maurício, pela rejeição da matéria e devolução de vista pelo deputado Milton Obbs, sem manifestação. Em discussão. Lembrando que o parecer do relator é pela rejeição da matéria. Em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o voto do relator pela rejeição. PL 434.1/2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao atendimento aos obesos e mórbidos. Voto do relator, deputado Ivan, pela aprovação na forma de uma emenda substitutiva global. Devolução de vista pelo deputado Milton Obbs, também sem manifestação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os contrários, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado a referida matéria. Conforme a pauta informada, passamos a analisar as matérias que foram pautadas de acordo com o que foi remetido à nossa comissão. E, primeiramente, o deputado João Amin está com a palavra. Bom, presidente, eu retiro de pauta os dois primeiros projetos, o 153.6 do deputado Maurício e o 154.7 do deputado Mocelin, pois o governador já vetou projeto semelhante, então conversar com os autores. E vou relatar o PL 199.9 de 2020, de autoria do deputado Mocelin, que dispõe sobre o horário de atendimento preferencial a clientes idosos com deficiência e pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 nos supermercados e hipermercados congêneres no estado de Santa Catarina. O presente projeto, ele foi... Bom, primeiro o projeto diz que na primeira hora de atendimento ao público, os estabelecimentos deverão reservar 70% da capacidade de atendimento a clientes idosos com deficiência e pertencentes ao grupo de risco. Em resposta à diligência, o PROCON e a Secretaria de Estado da Saúde encaminharam manifestações favoráveis à tramitação do presente projeto de lei. No que diz respeito à constitucionalidade, não vislumbro óbvio a tramitação do projeto de lei, razão pela qual voto pela admissibilidade do mesmo. Entretanto,
eu apresento emenda aditiva para consignar multa para o caso de descumprimento, tendo em vista que sem multa ou outra espécie de sanção, a lei vai se tornar inócua. Então, seria esse o meu parecer. PL 199.9, tem o parecer do eminente relator pela aprovação, né, deputado João? Isso mesmo, presidente. Com emenda aditiva. Com emenda aditiva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo nenhuma manifestação contrária, damos por aprovado a referida matéria. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado João. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar e retiro de pauta o PLC 13.1/2020, de autoria da deputada Paulinha, e o PLC 14.2/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin. Então, esses dois ficam retirados de pauta, senhor presidente. O PLC 255.0/2020, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a suspensão do prazo de recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, nos casos que especifica, enquanto vigorar a decretação estadual de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid e adota outras providências. Esse projeto, senhor presidente, nós apresentamos diligência conforme tratativa, inclusive pedido do próprio autor. Então, ele preenche todos os requisitos, mas nosso voto é pelo pedido de diligência, conforme o regimento interno, senhor presidente. PL 255 tem o relatório do eminente relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. É só uma diligência interna, de acordo com o artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, senhor presidente. Senhor presidente, era isso que tínhamos a relatar. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputada Ana. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Eu tenho 3 projetos de lei sob minha responsabilidade e adianto aos senhores que, para que prestem atenção com mais facilidade, que nós daremos um parecer pela admissibilidade dos 3 projetos de lei a ser relatados. Parecer do projeto de lei número 246.0/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da informação do tipo sanguíneo e do fator RH na emissão do documento de identificação de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades públicas e particulares do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei, então, basicamente trata de estabelecer que hospitais, maternidades e outros estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos ou particulares, sejam obrigados a informar no documento do recém-nascido qual o seu tipo sanguíneo e fator RH. O nosso voto, como já mencionei, é pela admissibilidade do projeto, inclusive parabenizando o deputado Kennedy pelo mérito. E passamos a lê-lo. Da análise da proposição, de acordo com o estabelecimento do artigo 144, com relação à constitucionalidade sob o aspecto formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando legítima sua apresentação pelo parlamentar. Ademais, a matéria também vem apresentada por meio de proposição adequado à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária. Referente à constitucionalidade, sob a ótica material, a proposição também está em consonância com a ordem constitucional vigente e nos aspectos de legalidade, juridicidade e regimentalidade e técnica legislativa também não vislumbro nenhum obstáculo. Diante do exposto, votamos pela admissibilidade do projeto de lei
246.0 de 2019, do deputado Kennedy Nunes. Para discutir, senhor presidente. PL 246, sem o parecer do eminente relator pela admissibilidade, em discussão, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu só queria agradecer pelo parecer da deputada, e nada melhor do que uma deputada grávida, que com certeza gostaria muito que a Catarina, ao nascer, pudesse ter no seu registro o tipo sanguíneo. É de autoria minha também, um projeto de lei já em vigor, dando a possibilidade ao catarinense que queira colocar o tipo sanguíneo na carteira de identidade, ele pode fazer. Acho que são pequenas coisas que podem, no momento, usar muito para salvar vidas. Então, obrigado, deputada, pelo parecer, e peço venha aos deputados que a gente possa aprovar esse projeto. Obrigado. Continue a discussão. Não Presidente, Vampiro, presidente. Deputado Fernando Vampiro, com a palavra. Na minha concepção, por isso eu gostaria de conversar com a relatora e também com o autor, existe a lei estadual, né, que obriga a inserção da informação do tipo sanguíneo e do fator RH na emissão do documento de identificação, que é a Lei 14.851, de 15 de setembro de 2009. Mas também já temos a Lei 16.487, de 24 de novembro de 2014, que obriga os hospitais e maternidades a incluir o fator RH e o grupo sanguíneo do recém-nascido por ocasião do teste do pezinho. Diante deste fato, eu entendo que o projeto de lei ou não deva prosperar, ou deva se fazer as adequações legislativas pertinentes às leis ora vigentes. Esse seria o meu entendimento, senhor presidente. Por isso eu consulto a relatora se pode ser feito isso. Obrigado. Deputado presidente, com a palavra. Deputado Kennedy, com a palavra. Na verdade, deputado Vampiro, quando nós fizemos esse projeto, a gente sabia disso, mas essa lei de 2009 ela é optativa. A lei de 2009 é optativa, é de autoria minha também, dando ao cidadão o direito de colocar. Essa outra do pezinho também não obriga a colocação do fator RH. Esta lei que nós apresentamos agora, ela, inclusive, não é inconstitucional porque não gera custos, porque o teste do pezinho já é feito, mas não tem a obrigatoriedade, que é o que a nossa lei quer, garantir no registro o fator RH. E é exatamente do teste de pezinho que pode ser retirado essa despesa, ou seja, não cria despesa, mas ele só ajuda mais ainda. Só essa para tirar a dúvida. Ok, continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o relatório da eminente relatora. Continua com a palavra a deputada Ana. Senhor presidente, nosso segundo projeto é o de número 48.6 de 2020, do deputado Márcio Machado, que altera a Lei 17.077, de 12 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios de disporem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, para tornar obrigatório que restaurantes, bares, lanchonetes e similares também informem em seus cardápios à la carte ou no buffet se os alimentos são destinados a indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. Resumidamente, então, senhor presidente e senhores deputados, trata-se de obrigar a informação e a reunião destes produtos em uma única prateleira ou, no caso dos cardápios, que sejam especificados claramente. Já adiantei que o nosso voto também é pela admissibilidade e passo a ler, então, as razões. Da análise cabível no âmbito dessa comissão, observo, quanto à constitucionalidade sob o aspecto formal, que o tema proposto não ofende a Constituição Estadual, porque não define matéria que seria de competência privativa do Governo do Estado, e também vem estabelecido acertadamente por meio de um projeto de lei ordinário, conforme previsto no artigo 57 da nossa Carta Estadual. No tocante ao aspecto de constitucionalidade material, o projeto de lei, a meu juízo, está alinhado com a ordem constitucional vigente, que
que elevou a defesa do consumidor ao patamar de direito fundamental, sobretudo quanto ao direito básico da informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que os produtos representam à saúde. Quanto à legalidade, verifico que o objeto da proposta sob análise está em consonância também com a Lei Nacional 8.078, de 11 de setembro de 1990. Com relação aos demais requisitos deste colegiado, como a juridicidade e regimentalidade, não encontrei óbice à tramitação regular desta matéria. Entretanto, com o intuito de uniformizar a elaboração desse projeto de lei sob análise com propostas de igual teor em tramitação aqui mesmo nesta Casa, em homenagem também às formalidades exigidas pela Lei 589 de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração consolidação de leis, apresentei uma emenda substitutiva global apenas com alterações e ajustes técnicos. Não muda em nada o objetivo e o mérito do projeto. Ante o exposto, voto pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global que segue anexada. É isso, senhor presidente. PL 48.6, sem o parecer da eminente relatora, pela aprovação com as emendas por ela esclarecidas. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Nosso último projeto apreciado é o projeto de lei número 109.2 de 2020, do deputado Ulisses Gabriel, altera o anexo 2º da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre as instituições de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Resumidamente, o deputado Ulisses Guimarães propõe... Ulisses... Promovi o deputado. O deputado Ulisses Gabriel propõe a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino. Apesar de eu não concordar com o mérito do projeto, senhor presidente, é indiscutível que ele é admissível nessa comissão, por isso nosso voto é pela admissibilidade. Então, passo a ler o voto resumidamente. Analisando a matéria sobre os aspectos que são obrigatórios nessa comissão, não encontrei impedimento da sua contínua Tem alguma tramitação. coisa aí que a gente não está mais escutando. Continuo lendo até os senhores... Posso ler? Não sei se é comigo aqui ou aí vocês estão... Quem está o vampiro, que está de casa também. Voltou, presidente, voltou normal. Okay. Ah, voltou normal, tá legal. Pode continuar então, deputada Ana. O projeto de lei, portanto, não ofende a nossa Constituição estadual, vem estabelecido de forma acertada e também se orienta pelo princípio de independência e harmonia dos poderes. Também sobre a constitucionalidade material, o projeto encontra-se em conformidade com a ordem constitucional vigente. Quanto à observância dos demais pressupostos, da mesma forma, não encontramos nenhum obstáculo. Por fim, a despeito da manifestação contrária da Procuradoria-Geral do Estado à proposta em evidência, especificamente no artigo 2º e seu parágrafo único, sob o aspecto de que conferem atribuições que seriam específicas do Poder Executivo e, portanto, seria um projeto com vício de iniciativa, saliento que o governador do Estado tem aprovado leis oriundas desse poder que instituem datas festivas e alusivas e, portanto, me pareceu justo que este projeto também seja admitido. E aí eu listo, senhores, no nosso voto, que está bastante extenso e disponível no sistema, várias leis semelhantes a essas que foram aprovadas, né? Então, baseando-se nesse critério de igualdade e de justiça com o projeto do deputado Ulisses, me parece justo admiti-lo. Então, portanto, votamos pela admissibilidade e continuidade deste projeto, que é o número 109.2 de 2020, senhor presidente. Obrigada. PL 109.2, tem o parecer da eminente relatora pela tramitação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. A excelência concluiu, né, deputada Ana? Ok. Deputado Fernando Vampiro, Vossa Excelência está com a palavra. Ô, presidente, bom dia a todos os integrantes. Eu peço
Eu peço permissão, senhor presidente. Eu tenho dois objetos para ser analisados agora, que são de autoria do deputado Gessé Lopes, que é o parecer no projeto de lei complementar 11.0/2020, né, que revoga os parágrafos 3º e 8º do artigo 61 da Lei Complementar 367, de 7 de dezembro de 2006, e o parecer à proposta de sustação do ato 12.0/2020, que susta os efeitos da linha A do inciso 5º do artigo 3º do decreto 1322, 5 de outubro de 2017. Ambos, efetivamente, têm a mesma essência jurídica na minha interpretação. Um quer sustar o ato e o outro revogar a lei. Então, eu vou fazer minha sustentação jurídica e só na parte dispositiva, no final, eu faço efetivamente o voto diferenciado. Mas a sustentação jurídica de ambos são iguais. Eu vou começar pelo parecer ao projeto de lei complementar 11.0 de 2020. A proposta desse projeto pretende revogar a linha A do inciso 5º do artigo 137 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, que dispõe sobre o sigilo das despesas com a manutenção das residências oficiais e com a representação do gabinete do governador e do vice-governador do Estado de Santa Catarina. Este projeto de lei está ligado à proposta de sustação de ato número 12.0/2020, que tem o mesmo objeto, não haver atos sigilosos no Poder Executivo, exceto aqueles previstos no artigo 23 e 25 da Lei Nacional 2.527/2011. A Constituição Federal de 88 prescreve em seu artigo 5º, inciso 33 e artigo 37, caput, os princípios constitucionais da publicidade dos atos da administração pública e do direito à informação, em verbis. Abre aspas, artigo 5º, 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas, grifo nosso, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, grifei, fecham aspas. Esses princípios constitucionais foram bastante aclarados na ADPF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 129, que discutia a constitucionalidade do artigo 86 do Decreto-Lei 20/67, que previa despesas sigilosas no Poder Executivo Nacional. O relator desta ação originária, o eminente ministro Fachin, assim se manifestou em seu voto. Abram aspas. A ordem constitucional vigente estabeleceu a publicidade administrativa como regra geral em um esforço para buscar a transparência na utilização das verbas públicas. Ao assim proceder, deu ampla e integral proteção ao direito à liberdade de expressão, que é definido não apenas como o direito de divulgar, mas também o de receber e buscar informações. Mais do que isso, tal modo de se lidar com a coisa pública possibilita ampla fiscalização dos agentes estaduais pela cidadania em razão de eventuais irregularidades que eventualmente venham a ser cometidas, possibilitando, portanto, a responsabilização dos agentes públicos. Noutras palavras, a Constituição da República nutriu um prestigioso compromisso com a liberdade de informação, a publicização e a transparência das atividades estatais, de modo que o sigilo, quando referido no texto constitucional ou na legislação infraconstitucional, deve ser interpretado de forma restritiva, levando-se em conta a dimensão pluralista e democrática do Estado brasileiro. É nesse sentido que o artigo 5º, 33 da Constituição da República estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de lei sob pena de responsabilidade, grifo nosso, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Fecham aspas. A publicidade é a regra, o sigilo a excepcional exceção. Esta Corte tem dado ampla efetividade a esse direito, quando debate acerca da publicidade que deveria se dar às verbas indenizatórias para o exercício da atividade parlamentar, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acompanhou de forma unânime o voto preferido pelo eminente ministro Roberto Barroso, relator do acórdão. Abro aspas, emenda, mandato de segurança, ato que indefere acesso a documentos relativos ao pagamento de verbas públicas, inocorrência de sigilo, concessão da ordem,
A regra geral no Estado republicano é da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional do artigo 1º, caput e parágrafo único, 5º, 33, 37, caput, parágrafo 3º, 2º e 216, parágrafo 2º, bem como da Lei 12.527/2011, seu artigo 3º, inciso 1º. Segundo, as verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifique genericamente seu caráter sigiloso. Ordem concedida, mandato de segurança, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 2015. A leitura sistemática da Constituição permite reconhecer, assim, que o direito de acesso à informação pública é ampla limitação e de direito restrita, devendo, portanto, ser legalmente prevista, amparada na finalidade da proteção à intimidade e ao sigilo de dados imprescindíveis à segurança nacional. Além disso, como é um direito, a sua restrição deve ter por base o devido processo legal e, portanto, deve ser proporcionalmente justificada. Por isso, quando maior for o sigilo, mais completas devem ser justificadas para que, em nome da proteção da sociedade e do Estado, tais movimentações se realizem. Não se desconhece que, em sociedades democráticas, algumas informações podem ser legitimamente objeto de restrições a seu amplo acesso. É evidente, no entanto, que apenas em excepcionais circunstâncias ela se encontra justificada. Com efeito disposto em termos demasiadamente genéricos, a previsão constante no artigo 86, decreto 200/67, embora vinculado em norma jurídica, é insuficiente para amparar a restrição ao direito ao acesso à informação. Não prevê a lei a única hipótese em que a restrição é admitida, isto é, proteção da segurança nacional, nem regula o direito dos cidadãos de entenderem eventual restrição. Noutras palavras, tal como redigida, a medida dá aso a ponderações arbitrárias que atingem o núcleo do direito de liberdade de expressão. Assim, seja porque insuficiente protege a liberdade de expressão, seja porque prevê uma restrição desnecessária, no sentido que a desproporcionalidade atinge o direito ao acesso a informações, a norma impugnada não encontra abrigo na Constituição Federal. Assiste por razão jurídica ao requerente. A inconstitucionalidade decorre da omissão do legislador ao não indicar de forma precisa as hipóteses de restrição de acesso a essas informações. Ademais, para além da autorização para realizar as movimentações sigilosas, é preciso que o legislador também criasse mecanismos para viabilizar a fiscalização dessas despesas pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo, porque, genericamente vinculada, a previsão constante do artigo 86 do decreto-lei longe está de amparar a restrição ao direito que goza de primazia na ordem democrática brasileira. Fecham aspas. A interpretação do Supremo Tribunal Federal é que não haja restrição ao acesso às informações e que, se houver informações sigilosas, essas devem ter mecanismos de controle rígidos pelo Poder Legislativo ou Tribunal de Contas respectivos. Alineado no inciso 5º do artigo 137 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, que se pretende revogar, é igual ao decreto nacional que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 129, pois é genérica e não possui forma de controle externo pelo Poder Legislativo ou mesmo pelo Tribunal de Contas, devendo a linha que se pretende revogar ser considerada inconstitucional no mesmo sentido que foi a de nível nacional. O governo do Estado alega que as despesas sigilosas constantes na linha A do inciso 5º do artigo 137 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, são de segurança estadual. Mas, para isso, as despesas teriam que ser discriminadas no artigo 23 e 25 da Lei 2.527/11, que são: artigo 23, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ao acesso irrestrito possam, primeiro, pôr em risco a defesa da soberania nacional ou a integridade do território nacional. 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais dos países ou que tenha sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. 3, pôr em risco a vida, a segurança e a saúde pública da população. 4, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7, pôr em risco a segurança de instituições ou altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, 8ª,
comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seu órgão e entidades, assegurando a sua proteção. Das simples leituras dos artigos supracitados da lei, que regulam o acesso às informações, percebe-se que as informações de custeio das residências oficiais do governador e da vice-governadora não são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, conforme nos termos da lei acima supracitada. Nesse sentido, alineado o inciso 5º do artigo 137 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, é inconstitucional e ilegal. Do exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 11.0/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais. Da mesma forma, por igual sustentação jurídica, no âmbito dessa comissão, eu voto também pela procedência da impugnação da proposta que susta o ato número 12.0/2019, encaminhado à mesa projeto de decreto legislativo propondo a sustação do ato impugnado, devendo seguir seus trâmites regimentais. Ambas têm a mesma sustentação, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, pela ordem. Um minutinho, deputada. PLC 11.0/2020 e o projeto de sustação de ato 12.0. Ambos têm o parecer do ministro relator pela tramitação da matéria, com a sustentação jurídica por ele feita. Em discussão, com a palavra a deputada Paulinha. Bom, senhores colegas, eu quero só fazer uma... Eu quero dizer que me simpatizo com a matéria, mas meritoriamente, se fosse aqui discutir, eu avançaria não só na questão de permissão de acesso a esse tipo de despesa, mas eu acho que a gente teria que discutir num outro momento, antes disso até, não a divulgação apenas, mas que tipo de despesa o cidadão, o contribuinte entende hoje que um político, seja governador, seja deputado, seja ministro, seja membro do Tribunal de Justiça, ele pode e deve fazer no exercício da sua atividade, fora aquilo que ele recebe como, vamos dizer assim, abono pecuniário pela contraprestação do seu serviço. Esse é um tema que o Estado brasileiro precisa amadurecer. Mas, assim, senhor presidente, como gostaria até de avançar mais nessa matéria, como eu disse, eu prefiro hoje pedir vista em gabinete para dar uma olhada e ver se eu posso contribuir de alguma forma com o PSA apresentado pelo deputado Gessé Lopes. Então, da sustação dos dois atos, eu peço vista em gabinete. Ok. Vista em gabinete da deputada Paulinha. Parecer ao projeto de lei complementar 12.0/2020, de autoria do Tribunal de Justiça. Trata-se de projeto de lei que revoga os parágrafos 3º ao 8º do artigo 61 da Lei Complementar 367, de 7 de dezembro de 2006. A proposta desse projeto pretende revogar os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 367/2006, que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura do Estado de Santa Catarina para alterar as formas de proposição por merecimento de juízes. A matéria de competência legislativa privativa do Poder Judiciário, nos termos do artigo 78, caput, inciso 2º da Constituição Estadual. Artigo 78. A Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça disporá sobre a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário e a carreira da magistratura, observados os seguintes princípios. 2. Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento atendidas às seguintes normas. A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em listas de merecimento. B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juízo na primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos da produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos pelo aperfeiçoamento. D. Na apuração por antiguidade, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurado ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.
A justificativa do projeto de lei complementar diz que esses parágrafos são semelhantes à lei do Estado do Pernambuco, que foi suspendida por medida cautelar no Supremo Tribunal Federal através do MCAD número 2307. Deste modo, o projeto de lei complementar apresentado, ele é constitucional e legal e pretende regular a matéria. Ocorre que há necessidade de adequação à técnica legislativa, já que o projeto de lei complementar tem equívoco de redação. Então, propõe uma emenda substantiva global redacional. Do exposto no âmbito dessa comissão, o voto pela aprovação do projeto de lei complementar 12.0/2020, nos termos da emenda substantiva global em anexo, devendo seguir seus trâmites regimentais. Era isso, senhor presidente. LC 12.0 tem o parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Tem mais um, deputado? Parecer do projeto de lei 257.2/2020. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências de autoria do deputado Mauro de Nadal. O projeto de lei pretende regulamentar a necessidade de construção de cisterna em atividade ou empreendimento quando o usuário necessita de licença ambiental, mas possua reservatório ou estabelecimento de água perene para garantir o abastecimento de água durante os períodos de estiagem, bem como regulamentar a necessidade de profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia, CREA, para a elaboração dos projetos de licença ambiental e os projetos de outorga de recursos hídricos. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa de origem governamental do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Segundo o artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. A intenção do autor neste projeto de lei é desburocratizar o licenciamento ambiental das atividades de empreendimento que necessitem de licenciamento ambiental e já possuam abastecimento de água perene, para que não precise gastar com a implantação de cisternas. Outro sim, a lei ambiental não diz quais profissionais são responsáveis pela elaboração de projetos ambientais de outorga de recursos hídricos, fazendo com que a administração tenha discricionalidade para dizer qual é o profissional que possa fazer isso, o serviço. O projeto de lei deixa claro que qualquer profissional de engenharia ou agronomia que estiver habilitado no CREA poderá elaborar os projetos ambientais de outorga de recursos hídricos. Artigo 24º da Constituição Federal diz que a competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente, cabendo ao Estado estabelecer suas normas. Assim, o projeto de lei, na nossa concepção, não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 257/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais. L257.2, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Vista em gabinete, deputado Fabiano. Vista em gabinete, deputado Fabiano. Senhor presidente, Deputado Ivan. embora o deputado Fabiano tenha pedido vistas em gabinete do voto, para discutir o voto do relator, bom dia a todos, desculpa, eu acompanhei de perto, junto com o deputado Titon, a construção do Código Estadual do Meio Ambiente. Foi um avanço significativo na legislação catarinense, em questões ambientais. O Código ele se transformou numa referência para o Brasil. Houve um debate muito significativo aqui nessa casa, passava por aqui como deputado naquela época, e pude participar da discussão do Código Ambiental, da forma como ele foi produzido e gerenciado pelo eminente presidente Romildo Titon, à época, se não me engano, o relator do processo. Então, eu só faço essa observação, deputado que pediu vistas, deputado Fabiano, para que a gente não transforme aquele processo, né, que foi construído com tanta dificuldade, com muitas audiências públicas, com extremo debate, num retalho. A gente começa a retalhar aquele trabalho. O trabalho foi muito bem feito, como eu repito, virou modelo para o Brasil, e é preciso ter cuidado para não desestruturar o Código Ambiental catarinense, que vem trabalhando e cumprindo muito bem o seu papel. Claro que o avanço é importante, a gente sempre tem que avançar, mas precisamos ter essa reserva. O que foi bem construído, não mexer para continuar produzindo coisa boa. E o meio ambiente sempre vai estar, né,
acima de qualquer interesse econômico. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício, com a palavra. Eu concordo em parte com o deputado Ivan. Acho que o Código Ambiental foi muito bem estudado, muito elaborado. Foi um avanço a nível de Brasil, mas, infelizmente, não está acontecendo. O empresário, para fazer o seu empreendimento, às vezes de 10, 20 milhões, que é em todo o interior do Estado, suinocultura, avicultura, vai lá, faz empréstimo, pega engenheiro, faz todo o projeto, pega um ano de carência e terminou um ano de carência e ainda não foi liberado e ele está lá com o investimento parado. E o pior, que se depois fosse indeferido, comprovava que demorou porque tinha uma irregularidade. Mas não, sempre são deferidos. Então, esse avanço que o legislador procurou, que os deputados procuraram fazer, não está beneficiando o agricultor, o empreendedor, o cidadão catarinense. Então, tudo que se fizer, e eu sei, o deputado Mauro, tanto quanto eu, o Fabiano, nós que andamos lá no Oeste toda semana, eu estava em Palmito semana passada, um investimento de 20 milhões, já com as parcelas vencendo em banco, e o IMA não dá resposta. Então, alguma coisa tem que ser feita na lei. Para a avicultura, eles fizeram aquela licença por adesão de compromisso, que o empreendedor apresenta o que já está feito, assume o compromisso de fazer tudo, e depois eles vão acompanhar para ver se o investidor realmente fez. E para a suinocultura, infelizmente, o problema é muito grave. Então, tudo que nós pudermos agilizar, não sei se vai adiantar ainda mudar a lei, ou se é a burocracia e a falta de agilidade na hora de executar as licenças. Então, precisa mudança. Não sei se é no código ou na parte administrativa, na tramitação, do jeito que a sociedade, o agricultor, o empreendedor, aquele que protege o meio ambiente, porque grande parte da proteção ambiental, acho que 80%, 90%, é feito por quem está lá na propriedade, quem cuida do riacho, quem cuida da mata nativa, quem cuida das nascentes, é o investidor, o dono da propriedade. Tanto que agora o Congresso estuda uma lei para indenizar essa proteção, que é uma área que o proprietário não consegue utilizar, mas não pode também do restante da sua área usufruir. Então, eu particularmente peço aos colegas deputados, se o deputado Mauro fez, deve ter sido mais um daqueles reclamos para tentar fazer com que o nosso Código Ambiental efetivamente funcione. Então, acho que é importante. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, para não criar o debate, mas o que a gente nota de verdade não são os problemas da legislação. A legislação, ela criou mecanismos que podem ser recuperados pelo técnico. Acho que o grande problema, deputado Maurício, está no Instituto de Fiscalização, no órgão de controle. Ele que não funciona de verdade. Porque eu tenho a legislação é apresentada, eu contrato o técnico, apresento a proposta para o órgão fiscal. O órgão fiscal não responde, ou quando responde pela metade. Então, o problema não está na lei, o problema está no órgão fiscalizador, no órgão controlador. Acho que é esse aí que a gente tem que atacar, né? Porque as coisas não acontecem, não é por causa da lei, porque o empreendedor ele quer cumprir a lei, o empreendedor sempre quer atender às necessidades. Até na suinocultura, que o produto é exportado e esse produto é fundamental para a economia do Estado e também a visão que a gente tem lá fora, quem compra o produto que é exportado de Santa Catarina, que é a visão ecológica, sustentável. O órgão é que tem que funcionar. Cada vez que não funciona, a gente tira um pedaço da lei
para tirar a exigência. Não, acho que a gente tem que atacar o órgão, porque o órgão tem que funcionar. Ou funciona ou fecha. É isso que tem que acontecer. Obrigado, deputado Maurício, pela intervenção. Bom, também concordo aí com os colegas deputados que se manifestaram da preocupação que todos os catarinenses têm. O nosso Código Ambiental realmente foi um exemplo para o Brasil. O Congresso Nacional praticamente refez o Código Florestal brasileiro quase nos mesmos termos do de Santa Catarina e serviu de exemplo para vários estados do Brasil. Mas, infelizmente, realmente aquilo que o deputado Maurício falou, o deputado Ivan também, há uma falta muito grave por parte do órgão fiscalizador. Encerro a discussão, concedo vista em gabinete ao deputado Fabiano. Deputado Vampiro concluiu, né? Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Senhores deputados, tenho aqui 2 pedidos de diligência. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Pedido de diligência ao PL 236.8/2020, de autoria do deputado Ricardo Alba, que pretende alterar a denominação de uma escola no município de Blumenau, de Senador Evilásio Vieira, para Escola Estadual Ilse Castren. O pedido de diligência é para a Secretaria de Administração, a fim de que ouça a Secretaria de Educação a respeito da proposta, senhor presidente. PL 236.8 tem o relatório do eminente relator pelo diligenciamento em discussão. Em votação, aprovado. Segundo pedido de diligência do PL 245.9/2020, que de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a divulgação de listas de espera para vagas de escola na rede pública do Estado de Santa Catarina. Diligência Secretaria de Estado da Educação. Também pela diligência, o PL 245.9, em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Diligência ao projeto de lei dos 252.8 de 2020. Deixa eu só ver aqui. Designa o Estado funcionário na forma regimental, relatoria, propõe regime de foco. Inicialmente, vislumbre a necessidade de suscitar diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, bem como à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a fim de ouvi-los. PL 252.8. Também pedido de diligência pelo relator, o PL 252.8, em discussão. Em votação. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 519.5/2019, que institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputado Kennedy Nunes. Inicialmente, a análise da proposta legislativa sobre o aspecto da constitucionalidade formal, sobre o esquema que a matéria apresenta adequadamente promovida por meio de um projeto de lei ordinária, visto que, conforme previsto no artigo 57 da Carta Estadual, se acha circunstâncias, vinculação por meio de lei complementar. Em razão, voto pela admissibilidade em relação à tramitação do processo. PL 519.5, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado Kennedy. Deputado Kennedy, com a palavra. Só queria agradecer ao relator, deputado Ivan Nats, até porque a ideia, deputada Campanholo, é que a gente discuta sobre esse tema da fibromialgia. Só quem tem sabe o quanto que isso influencia na vida da pessoa. Minha esposa tem, e como é complicado para as pessoas que têm fibromialgia. Ao ponto que uma das ideias
deputado João, sobre esse tema, é que o portador de fibromialgia possa ter na geladeira da sua casa um ímã que possa colocar qual a intensidade de dor que ele está naquele dia, do verde, amarelo, passando ao vermelho, porque tem dias que a pessoa com fibromialgia tem tantas dores que um simples colocar a mão no ombro dói. E a ideia é exatamente que as pessoas com fibromialgia possam colocar ali, eu sei, por exemplo, a gente não sabe lá em casa se dá para dar um abraço apertado ou não, porque não sabe qual é a intensidade de dor. E isso são coisas que a gente precisa falar, porque muitas vezes, eu sei que eu fiz aqui uma live sobre o tema, e eu fiquei abismado, porque uma das senhoras com fibromialgia, deputado Fabiano, disse que foi no INSS e o perito do INSS disse para ela que ela tinha que trabalhar porque a roupa que ela estava vestida não estava condizente com a idade dela se ela tivesse fibromialgia. Então, são coisas assim absurdas que as pessoas com fibromialgia, muitas vezes dentro da própria casa, entre os familiares que não compreendem esse tipo de dor, sofrem. Por isso que eu quero agradecer ao deputado Ivan Nats, que com essa admissibilidade dá a condição da gente prosperar o projeto e a fim de aprovarmos e ajudarmos neste tema que é o da fibromialgia. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Paulinha, com a palavra. Eu quero, senhor presidente, muito brevemente, assim, enaltecer mais uma vez o trabalho que o deputado Kennedy nos proporciona com as matérias que ele nos traz no que concerne a amplitude de direitos humanos, né? Seja na questão da violência contra a mulher, da atenção à criança, a questão do suicídio, e agora ele traz essa pauta que é a fibromialgia. Eu também convivo com amigas que têm essa doença e ela é realmente terrível. É uma doença que ela vem envolvida em muito preconceito, porque o diagnóstico é muito difícil, né? E é uma dor permanente, uma dor crônica, muitas vezes, assim, praticamente impossível de ser detectada, a não ser pelos exames clínicos, até que se descubra que é de fato, até chegar no diagnóstico da fibromialgia, a paciente ela tem uma longa estrada de sofrimento também. Então, eu quero te parabenizar, Kennedy, como colega, como mulher, por trazer essa iniciativa, e também ao deputado Ivan Nats por oferecer um relatório favorável a essa matéria. Era isso. Encerramos a discussão. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Continuo com a palavra, deputado PL 164.9/2020, que institui o Cadastro Estadual de Boas Práticas da Gestão Pública, contendo informações sobre políticas públicas aplicadas ao Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Paulo Essel. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Paulo Essel, que visa instituir o Cadastro Estadual de Boas Práticas da Gestão Pública, contendo informações públicas aplicadas no Estado de Santa Catarina. O projeto de lei, a pressão, encontra-se articulado em 5 artigos, os quais, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, algo em transcrição literal nos seguintes termos. Consta do voto. Segundo o autor, o projeto de lei, que ora submete a análise dos nobres pares, tem o escopo da criação do Cadastro Estadual de Boas Práticas da Gestão Pública Catarinense, criando um banco de informações para as boas práticas administrativas do Poder Executivo Estadual e Municipal, para que possa ser replicado para os demais gestores, ofertando alternativas viáveis para a aplicação dos respectivos municípios, a depender da convivência e oportunidade. Importante a valorização da disseminação das boas práticas administrativas, dando agilidade, eficiência e atenção aos apelos da população, com custos reduzidos ou inexistentes, a depender da iniciativa, diz o autor. Em resposta ao diligenciamento, foi acostado aos autos o ofício 695/2020 da Casa Civil, sintetizando a manifestação da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, da Procuradoria, nos termos que constam do voto. Em consonância com o que precusa o regimento interno,
corroborado com as ações expedidas pela Fundação Catarinense, o DESC, bem como pela Procuradoria do Juiz-Geral do Estado, o presente projeto de lei viola flagrantemente o artigo 71(1) da Constituição do Estado, a qual compete ao governo a iniciativa privativa de projeto de leis que demandem sobre novas ações de governança e governamentais. Em assim sendo, voto pela rejeição do projeto de lei, trazendo também no voto o informativo 462 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu esse tipo de matéria inconstitucional e privativa do Poder Executivo. O voto é pela inadmissibilidade. PL 164.9, tem o parecer do eminente relator, pela rejeição da matéria, ou seja, pelo arquivamento da matéria. Em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano. Deputado, presidente, só uma questão de ordem, presidente, se me permite. Pois não. Eu queria pedir vênia aos deputados. Eu acabo de receber uma mensagem aqui da presidente da Associação de Fibromialgia. Ela coloca assim: oi, deputado, é a Flávia Mesquita. O SUS está uma vergonha, atendimento está péssimo com muita demora. Uma associada que tem doença de Crohn e fibromialgia não está conseguindo atendimento adequado. Ela está vomitando e tossindo sangue e não tem condições de fazer exames particulares. Pelo SUS, lá em Porto Belo, deputada Paulinha, se me escuta, lá em Porto Belo, segundo ela, só fizeram um raio-x e ela tem uma lista de exames para fazer. Na fila de espera, ela disse que leva mais de 1 ano para conseguir atendimento. Eu também fiquei 1 ano e meio esperando uma consulta por um reumato para chegar na hora e a médica me falar que é coisa da minha cabeça. Fiquei quieta porque juro para o senhor que minha vontade era bater nela. A saúde está largada, porém, não é só do Covid que mata. Desculpa o meu desabafo, mas é muito triste receber mensagens das pessoas que estão tendo que mendigar por dignidade. Só faço esse relato, que exatamente vai, aprovado esse nosso projeto aqui, vai beneficiar essas pessoas com atendimentos diferenciados. E por isso que eu só gostaria, já sei que não é mais o assunto, mas só gostaria de trazer aqui, deputado Ivanates, a importância do projeto que Vossa Excelência relatou. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deputada Paulinha, pela ordem. Se me permite, assim, como Porto Belo é uma cidade muito próxima, a secretária de saúde ali é uma amiga, eu a conheço de anos, eu gostaria muitíssimo, é evidente que a gente respeita todos os procedimentos de fila de espera do SUS, mas eu gostaria de me colocar à disposição, deputado Kennedy, para tentar auxiliar essa moça nessa mediação lá com a Secretaria de Saúde de Porto Belo, viu? Depois, se Vossa Excelência quiser me procurar de modo privado para a gente conversar a respeito, eu estou à disposição, tá? Conta comigo. Sim, deputado, eu falei em Porto Belo porque eu sei que é a sua região e eu vou passar o contato da Associação de Fibromialgia que pode... com certeza a sua ajuda vai ser extraordinária. E é exatamente sobre isso que a gente falava, do trabalho que os portadores de fibromialgia e doença de Crohn sofrem, porque não é uma doença visível, né? E muitas vezes quem está com uma perna engessada, a gente pode ver, né? É a mesma coisa do que suicídio, automutilação, ou seja, essa questão de depressão. São doenças que não são visíveis, mas doem muito mais, muitas vezes, do que um ferimento. Obrigado, deputada. Eu passo sim para a senhora. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a quem nos acompanha, aproveitar aqui para parabenizar todos os advogados e advogadas, né? Esse povo que é meio encrenqueiro, fazedor de confusão, mas extremamente necessários. Então, parabéns à advogaiada, tá certo esse termo, deputado João? Advogaiada catarinense, pelo dia de hoje. Tem aqui o projeto de lei 327/2019, que altera as leis 10.610, de 1º de dezembro de 97, e 12.117, de 7 de janeiro de 2002, para adequar os diplomas ao artigo 10A da Lei Federal 1.283,
de 18 de dezembro de 1950, o selo Arte, de autoria do deputado Bruno Souza. O projeto de lei tem na sua justificativa, em análise, ele busca regulamentar a concessão do selo Arte no estado de Santa Catarina. O referido selo tem a finalidade de expandir o mercado consumidor de produtos artesanais, antes limitado pelo selo de inspeção a todo o Brasil, uma vez atendida a normatização sanitária exigida para o selo de inspeção estadual. O selo Arte foi criado pela inclusão do artigo 10A, Lei Federal 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e regulamentado pelo Decreto 9.918, 2019, atos que transferem aos estados a responsabilidade pela concessão do selo aos produtos artesanais locais. A produção de produtos artesanais já estava sujeita aos comandos da Lei Estadual 10.610, de 97, razão pela qual se propõe alteração nos seguintes artigos. Alteração do artigo 2º, parágrafo 2º, inclusão do parágrafo 3º. A redação original limitava a venda dos produtos artesanais do Estado, sua alteração que vem sentido para adequar a norma e inovação trazida pelo selo Arte, que permite a comercialização de produtos artesanais em todo o país. Já o parágrafo 3º garante ao produtor cooperado a inclusão de seus produtos no selo Arte, ainda que a cooperativa de que faça parte tenha características de produtor industrial. O parágrafo individualiza o parâmetro de classificação como produtor artesanal. A inclusão dos parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º, que complementa a redação do parágrafo 1º, de modo a balizar o caráter fiscalizatório, a natureza orientadora. Também inclusão do parágrafo único ao artigo 5º, que autoriza a venda de produtos artesanais com selo Arte sem o cumprimento das exigências de registro previstas no artigo 5º, enquanto não houver regulamentação estadual do selo, de forma a dinamizar e economizar produtos artesanais que poderão ser vendidos em todo o Brasil. Também tem inclusão do artigo 8º, dos artigos 7º e 8º, do artigo 12º, revogação da Lei 17.003, revogação da Lei 17.515 e alteração do artigo 12 da Lei 12.117. No voto, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento expediu a portaria 20, de 28 de julho de 2020, que estabelece o procedimento para a concessão do selo Arte aos produtos alimentícios de origem animal registrados no Serviço de Inspeção Oficial Municipal, o SIM, Estadual SI ou Federal CIF, produtos de forma artesanal no estado de Santa Catarina. Todavia, com o propósito de adequar a legislação estadual vigente às regulamentações para a concessão do selo Arte no estado, apresento a emenda substitutiva global, ora anexada, de forma a contemplar as manifestações sugeridas pela IPAGRE, assim como a emenda modificativa proposta pelo deputado autor. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da continuidade regimental, tramitação processual e aprovação do projeto de lei 0327/2019, na forma da emenda substitutiva global. Senhor presidente Romildo Titon. Obrigado, deputado Fabiano. PL 327 tem o parecer do eminente relator pela aprovação, conforme por ele esclarecido. Em discussão. Em votação. Se tiver de acordo... Senhor presidente, desculpa, eu só tenho uma dúvida. Eu queria, na verdade, assim, eu achei o projeto de lei, quando eu dei uma olhadinha, um pouco confuso. Se o deputado... Eu não entendi muito bem o intuito do projeto. Eu até não queria pedir vista, queria pedir se o deputado Fabiano pode me esclarecer um pouco mais a respeito da matéria. Ele vai regulamentar o selo Arte, é isso?
ele praticamente regulamentou todos aqueles incisos e artigos e ele permitiu o selo arte em todo o estado de Santa Catarina, porque até então você tinha a inspeção municipal, só vendia no município, depois foi aberto para vender dentro da associação comercial. E agora, com o selo estadual e com o selo arte, ele pode vender em todo o estado, desde que ele tenha a fiscalização do seu produto no município. Ah, entendi. Beleza. Obrigado, deputado. Valeu. Obrigado, presidente. Ok, deputado Palhinha. Em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Concluiu, né, deputado Fabiano? Conclui, presidente. Mas não é por falta de matéria, né, Fabiano? Tenho dado bastante matéria para o senhor, mas o senhor leva a pauta limpa. Deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu tinha para relatar hoje o projeto de lei 197, mas o voto vista do deputado Fabiano, que eu também concordo, só que não é possível a gente fazer da forma como foi feito. Então, eu e o deputado Fabiano vamos construir isso para que possamos fazer de uma forma sobre da questão regimental aqui, sobre esse projeto. Então, portanto, eu estou retirando de pauta, senhor presidente. Ok. Deputada Paulina não tem matéria, não faltou, né? Não, senhor presidente, hoje não. Eu tenho algumas matérias aqui. Ofício 339.0/2020, de autoria da entidade social, que solicita a alteração da lei que declara utilidade pública Hospital e Maternidade de Dona Lisete de Taió. Pedido de diligência referente ao ofício 339/2020, da análise cabível, constatei que a entidade deixou de apresentar, conforme exigência do parágrafo único do artigo 7º da Lei 16.733, de 2015, a Lei Municipal atualizada e o Estatuto com alteração em que conste o nome atual da entidade, consta apenas a Lei Municipal datada de 1965. Assim sendo, entendo ser necessário diligência à referida entidade para sanar as pendências acima expostas. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Também tem o PL 426.0/2020, da autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera a Lei 17.515 de 2018, que regulamenta a atividade de inspeção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimento de pequeno porte e agroindústria familiar, produtos artesanais, no estado de Santa Catarina. Trata-se da proposição legislativa da autoria do deputado Fernando Vampiro, com o objetivo de autorizar os estabelecimentos pequeno e médio porte e as agroindústrias familiares registrados ao Serviço de Inspeção Municipal a comercializar seus produtos em todos os municípios catarinenses sem a necessidade de registro ao Serviço de Inspeção Estadual. O autor argumenta a Lei 17.515/2018, mostrou-se eficaz quando possibilitou aos pequenos produtores familiares a vender seus produtos na sua região e não somente no município sede do Serviço de Inspeção Municipal, precisando ser ampliada para gerar mais possibilidades. O meu voto, a matéria em apreciação veio estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário que não está arrolada dentre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário de órgãos constitucionalmente dotados de autonomia administrativa e financeira. Quanto à constitucionalidade sobre a prisão material, a proposição, a meu ver, está em consonância com a ordem constitucional vigente. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao cuidar do tema agroindústria familiar, vem possibilitando, sim, serviço de inspeção municipal, aderir ou adaptar-se ao Sistema Unificado de Atenção e à Sanidade Agropecuária, o que possibilita a venda a nível nacional. Então, por que não ter uma legislação possibilitando
à venda a nível estadual. Ressalto que a Assembleia já produz a votação plenária, a primeira, ao votar o PL 397.2/2017 e a segunda, ao votar a mensagem de veto 1204/2018, disse que essa matéria é constitucional, legal, meritória, sendo que até o presente momento a Lei nº 17.515/2018, decorrente da proposta legislativa acima, está em pleno vigor, sem qualquer contestação. Ante do exposto, ao verificar a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 246, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, devendo seguir sua tramitação de forma do despacho proferido pelo primeiro secretário da LESC. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o nosso relatório, permaneçam como estão. Aprovado. Indago se ainda algum deputado tem alguma matéria extra-pauta. Não havendo, então, antes de encerrar, agradeço a participação de todos e convoco a próxima reunião ordinária da comissão para o dia 18 de agosto, às 10 horas. Desejo saúde a todos e declaro encerrada a presente reunião.